O autismo é uma maldição? É possível que o diabo haja no ventre da mulher grávida e faça com que a criança nasça com um transtorno? Pessoas autistas vão para o céu? Essas são perguntas que podem afligir pais, mães, irmãos, amigos, familiares, irmãos de igreja que convivem com pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, ou como nós chamamos, autismo. E de cara eu quero aliviar vocês, gente, dizendo que não, o autismo não é uma maldição. Não é fruto de uma ingerência maligna no ventre da mãe. E claro que sim, pessoas que têm transtornos como o autismo e outros podem ser alcançados pela graça de Deus. A salvação pertence a Deus. Não depende do que fazemos, não depende do que somos ou como nascemos. Depende da graça de Deus. É um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Eu quero mostrar para vocês aqui, antes de comentar, 2 vídeos sobre pastores falando absurdos acerca do autismo. Mas antes, deixa eu só me apresentar. Eu sou o Vini, essa é a minha comunidade no YouTube e eu convido você a fazer parte dela. Isso você pode fazer participando, interagindo com o vídeo de algum modo. Inscreva-se no canal, comente na área dos comentários, deixe a sua opinião, curta o vídeo, compartilhe com pessoas que precisam ouvir essas palavras reconfortantes do Evangelho. Tem muita gente sofrendo por aí por causa disso. Veja comigo agora o que disse esse pastor em uma pregação. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Depois de um tempo de muita pressão na internet, isso tomou os noticiários de televisão, o pastor se retratou. Olá, eu sou o pastor Washington Almeida. Estou aqui para me retratar de uma fala enquanto eu ministrava ali nos 90 anos das Assembleias de Deus em Tucuruí. E eu quero aqui me retratar com os autistas, com pais de crianças autistas. Durante a minha preleção, fui muito infeliz quando fiz uma colocação, e esse não é o meu caráter, não é o meu perfil. Jamais no meu coração passa coisa dessa natureza. Mas naquele calor da mensagem terminei, dizendo algo que não podia dizer, não devia falar. E eu quero aqui me retratar com todos vocês, diante de todos, pedir perdão, por aquela infeliz colocação enquanto eu ministrava. Então eu quero pedir perdão aos autistas, aos pais de crianças autistas. Me perdoem. Aqui é o pastor Washington que se retrata com cada um de vocês. Agora veja esse outro pastor que, até onde eu sei, não há retratação. Se houver, vocês podem colocar nos comentários que eu posto depois a retratação dele. Veja o que esse outro pastor disse a respeito de crianças autistas. Fique bravo comigo. Qualquer coisa, o pastor Júnior vai explicar para você. Chega uma irmã, diz assim: pastor, eu fiz uma pós, após da pós, e eu sou uma especialista para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. E eu falei para ela: trabalhar com o quê? Falou: com crianças autistas. Eu, o que é isso? Você nunca ouviu falar, pastor, de criança autista? Eu falei: não. Meu avô morreu com 94 anos, ele nunca ouviu isso. Não, pastor, como assim? Eu fiz cursos. Os médicos agora fazem o laudo, são crianças laudadas. Eu não sei o que é isso. Ela olhou para mim assim. Eu tenho 29 alunos na minha turma. 29 crianças. Eu falei assim: inclusive, pastor, eu quero ter uma sugestão. A igreja precisa ter uma classe para tratar com essas crianças especiais. E ouvindo ela, eu falei assim: posso dar uma sugestão? Pode. Você é professora? Sou.
os pais colocam essa criança, a escola coloca essa criança nas tuas mãos. Sim. Põe óleo, elas vão entrando na salinha, põe a mão na cabeça dela e diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, sai dele agora em nome de Jesus. Pastor, eu falei, passa 3 meses, ela vem falar comigo. E daí, minha irmã? Tudo bem? Tudo bem. E aí, como estão as crianças? Pastor, tinha um que estava com 7 anos, não falava. Outro não prestava atenção. Outro não fazia continha. Outro não conseguia ler. O outro... E agora? Pastor, dos 29 só tem 4 na minha sala. O que não falava está falando com todo mundo, abraça todo mundo, briga com todo mundo. O que não fazia continha está virando matemático. O outro... Hello? Sabe essa tempestade lá fora? Que quer colocar dentro da igreja? E que a igreja se molde com aquilo que está lá fora? E a igreja vai comendo isso com farinha, como se fosse verdade. É muita irresponsabilidade, né? Infelizmente, alguns ambientes religiosos são os principais propagadores de desinformação e ignorância. Isso tudo porque muitas igrejas trabalham na lógica da culpa e do medo. O objetivo é sempre fazer com que o seu membro, que é a sua membresia, que os participantes daquele lugar tenham medo, sintam-se culpados. O diabo está à espreita, o diabo vai te pegar. Se você der brecha, o diabo vai invadir o seu ventre, vai fazer com que o seu filho tenha um transtorno. Agora que o seu filho tem um transtorno, já nasceu com esse transtorno, tome cuidado, firme-se com Deus, firme-se aqui na igreja, dê o seu dízimo, a sua oferta. Deus vai fazer algo por você se você for fiel a Deus. Se você sair, se você deixar de contribuir, se você deixar de cumprir as regras da igreja, as coisas podem piorar na sua vida. Esse tipo de lógica opressora que faz com que a pessoa fique num claustro, fique dentro de um ambiente cercada de medo. Isso não é o Evangelho de Jesus. E a coisa pode ficar muito mais séria, porque no Brasil nós temos mais de 2 milhões de pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. E o número, a incidência de tentativas de tirar a própria vida entre pessoas autistas é 8 vezes maior do que a média da população geral. E, infelizmente, muitas dessas pessoas escutam dentro das igrejas palavras de condenação, de rejeição, de preconceito, de ignorância, desinformação. É uma catástrofe. Imagine só você ouvir dentro de um lugar religioso onde você busca esperança, fé, ânimo no Senhor, você ouvir que o seu filho, a sua filha, tem um demônio agindo nele, fazendo com que ele seja da forma que ele é. Talvez algumas pessoas nem tenham que imaginar, já devem ter ouvido isso. Mas o que a Bíblia diz sobre o autismo? Eu preciso ser honesto e dizer que a Bíblia foi finalizada há cerca de 2000 anos atrás, num momento histórico onde esse tipo de coisa não era discutida. Sempre houveram autistas, só que naquela época isso não era diagnosticado. Então a Bíblia não tem uma palavra direta às pessoas que possuem esse transtorno. Mas assim como em muitos outros assuntos, a Bíblia tem norteadores. A Bíblia tem parâmetros que nos ajudam a viver hoje com as nossas questões atuais. Não sei se vocês se lembram da passagem de João 9, quando Jesus e os seus discípulos estão passando por um cego. E os discípulos perguntam a Jesus: quem foi que pecou para que ele fosse assim? Ele ou os seus pais? A resposta de Jesus é: nem ele pecou e nem os pais dele. Isso aconteceu para que se manifeste a obra de Deus. Naquele momento, Jesus estava desconstruindo a noção de que a condição humana depende de algo, de uma ação positiva ou negativa que alguém, que um antepassado da pessoa tenha feito. Esse rapaz não está cego porque alguém fez algo de errado. Ele está cego porque ele é cego. E a glória de Deus haverá de se manifestar nele. Isso já é um norteador para a gente parar com esse tipo de lógica antiga, já derrubada por Jesus, de que a deficiência de alguém é fruto do pecado dos seus antepassados, como se fosse uma lógica de karma. Ou, no caso dos crentes que não creem na reencarnação, como se os pais, como se a mãe tivesse dado alguma legalidade durante o período de gravidez, feito algo errado, concebido de uma forma que não deveria, fora do tempo, com a pessoa que não deveria, e agora aquela criança nasceu e, como fruto de uma maldição,
ela tem esse transtorno. Pelo amor de Deus, gente, não. E o principal, essa pessoa, a maneira dela, será um receptáculo da graça de Deus. Deus faz e trabalha também através da vida das pessoas que possuem transtornos. Outro texto interessante é quando as crianças vêm até Jesus e os discípulos tentam impedi-las, em Marcos 10. E Jesus diz: deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. É bem possível, apesar de que a Bíblia se silencia sobre isso, como eu disse, não havia discussão sobre autismo naquela época, mas é bem possível que crianças, as mais diversas, estivessem ali diante de Jesus e uma delas tivessem o transtorno que hoje nós chamamos de autismo. E a palavra de Jesus foi: deixem-nas vir a mim, todas elas, do jeitinho delas. Todas elas me pertencem. Cada uma delas tem um lugar especial no reino de Deus. Jesus não impôs condições, não disse: opa, essa daqui não, vem só essa daqui. Não, peraí, esse tipo de criança não, só aquela. Não, ele abraçou todas, porque o reino de Deus é para todas. E eu acho muito bonito o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, quando ele fala sobre a igreja enquanto um corpo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. E ele diz o seguinte a partir do versículo 21, que eu faço questão de ler com vocês. Diz assim: o olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, diz o texto bíblico, são indispensáveis. Às vezes você olha para a sua condição, às vezes você olha para a condição do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, de alguém querido, de um amigo e pensa: mas essa pessoa, ela tem muitas fragilidades, ela tem muitas debilidades, dificuldades de interação social, essa pessoa tem muitas fraquezas. Mas o texto bíblico diz: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E depois de uma argumentação mais ampla do apóstolo Paulo, verso 25 diz: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Você tem um transtorno, meu irmão, minha irmã, você é parte do corpo de Cristo. Você tem filho, filha, sobrinho, pessoas que você ama, que possuem transtornos. Essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo. E muitos se perguntam: e quando o transtorno que a pessoa tem a impossibilita de compreender o Evangelho? Como essa pessoa pode compreender e crer? Como essa pessoa pode ouvir sobre Jesus e ser salva? Bom, esse tipo de pergunta pode partir de um pressuposto de que para que nós sejamos salvos, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos responder positivamente a algo. Quando o Evangelho nos diz, quando a Bíblia nos orienta que a salvação é dada gratuitamente por Deus, sem os nossos esforços. Romanos 9,16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A conclusão de Jonas no ventre do grande peixe, no ventre da baleia, foi: a Deus pertence a salvação. Salvação não é estrelinha de bom menino, não é uma coisa que você ganha porque você fez por merecer. Salvação é dom de Deus, é presente de Deus. E o próprio Deus que se revelou a você, o próprio Deus que se revelou a pecadores, a pessoas detestáveis, a pessoas que antes nem queriam saber do Evangelho, esse mesmo Deus tem a sua forma, o seu jeito, a sua maneira de se revelar a essas pessoas com os seus transtornos. Você não é salvo por causa do seu intelecto privilegiado, você não é salvo por causa das suas boas condições físicas e biológicas, você é salvo pela graça de Deus manifestada a você. Graça essa que está disponível para nós e para todos os que são considerados atípicos. Meu irmão, minha irmã, deleite-se na graça de Deus, creia na boa notícia do Evangelho e saiba que Jesus
tem salvação para você e para sua casa. Eu sou pastor, preciso aprender muito ainda sobre isso e quero fazer um convite a todos vocês, colegas e pessoas que fazem parte de liderança de igrejas. Nós precisamos de fato nos envolver, entender, aprender mais, para que a igreja seja um lugar, um ambiente, uma comunidade de acolhimento para essas pessoas e famílias que tanto precisam de nós. Que Deus abençoe a sua vida, mande esse vídeo para geral para que as pessoas entendam a beleza que há no Evangelho de Jesus Cristo, que confronta essa bizarrice toda que acontece por aí. Beleza, gente? Então nós nos encontramos, nos vemos aqui nesse canal no próximo vídeo. Até lá!